mais uma aula, a mais uma manhã, né? Então hoje tia Elisânia vai revisar com vocês sinais de pontuação, porque ontem a gente não pôde fazer a atividade, né? Por causa dos seminários que vocês teriam que me entregar. Então a atividade de ontem foi só o seminário para vocês fazerem. E hoje tia vai revisar com vocês para que vocês possam fazer a atividade, tá bom? Então vamos lá. Tia já explicou para vocês sobre os tipos de frase. Que para a gente identificar os tipos de frases, a gente poderia identificar através da pontuação. Foi assim? Então aqui tia trouxe hoje mais alguns tipos de pontuação para que vocês possam tanto ler quanto escrever corretamente, tá bom? Então vamos lá. De início nós temos o ponto final, que nós podemos usar numa frase afirmativa, numa frase negativa. Eu sempre falo isso para vocês. Quando termina a frase, deve colocar sempre. Vamos lá, vamos colocando aqui para lembrar. Ponto final. Então esse é o ponto final que a gente sempre coloca numa frase afirmativa. Depois nós temos, qual é essa pontuação? Interrogação. Interrogação. Então, a interrogação a gente coloca sempre numa frase interrogativa, quando nós fazemos uma pergunta, tá certo? Depois nós temos exclamação. Exclamação, nós usamos numa frase exclamativa quando nós temos um susto, quando nós falamos de um susto, quando você se admira de alguma coisa. Então, para você mostrar que você está assustado, que você está se admirando, você usa o ponto de exclamação, tá bom? Depois nós temos esse tracinho aqui, ele se chama travessão. Como tia Elisânia falou ontem, o travessão é sempre usado na fala de alguém em um texto. Onde a gente encontra muito travessão em textos como fábulas, por exemplo. Nas fábulas, sempre que os animais vão falar, ou em algum texto que pessoas falam também. Então, sempre antes da fala, nós colocamos um travessão para identificar que é a fala de alguém no texto, tá certo? Esse outro aqui, essa outra pontuação é a vírgula. E quando é que nós usamos a vírgula? Para dar pequenas pausas ou para também separar palavras em frases ou em textos. Quando a gente vai falar várias palavras, então para separar uma palavra da outra, nós colocamos a vírgula. Lembrando sempre que vírgula nunca se pode usar no final de uma frase, tá bom? Depois nós temos os 3 pontinhos que se chama reticência. Reticência é usado em algum texto ou em alguma frase para identificar que aquela frase ou aquele texto não acabou. Então, quando você vai ler um texto e no final dele tem esses 3 pontinhos, essa reticência, significa que aquele texto ainda continua, porém ali não está escrito ali, mas o texto original ainda continua, tá certo? Ou então quando vocês vão ler algum texto, alguma coisa e no início tem esses 3 pontinhos. Então isso significa que antes dali existe algo escrito no texto original, tá bom? Depois nós temos 2 pontos. Então os 2 pontos são usados para dar uma pausa maior. Quando você vai falar alguma coisa, para dar uma pausa, você sempre usa os 2 pontos, tá bom, meus amores? Então, ó, hoje vocês vão fazer a atividade, né, do livro de gramática. Tia Elisânia colocou as páginas na agenda de hoje, tá bom?
Então vocês façam a atividade e qualquer dúvida, mandem mensagem, tá certo? Um beijo grande pra vocês.